Fala pessoal, tudo certo? Nessa aula aqui, nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns conceitos iniciais que a gente tem na geotecnia, entender um pouquinho aí sobre a origem, né, a dinâmica que a gente tem interna e externamente no nosso planeta Terra, e entender da onde que vêm os minerais, né, que vão compor depois as rochas, os solos, tudo aquilo que a gente estuda aí nos demais vídeos aqui do canal. Vamos lá então? O nosso planeta Terra, ele, ele tem muitos milhões de anos, né? E ele é formado internamente por três camadas de acordo com a sua composição. A gente pode dividir um pouquinho mais, né? Mas basicamente a gente pode entender que a Terra ela tem como se fosse uma laranja, né? Assim como uma laranja, que tem ali a casquinha, a parte verde, né? De fora. A gente tem a crosta terrestre. Depois a gente tem a parte do manto, que ela é mais espessa, e internamente a gente tem o núcleo. O núcleo, ele é dividido aí em núcleo externo e interno, né, de maneira bem simplificada. E nesse núcleo, ele tem a maior densidade, né, dos materiais que a gente tem aqui no planeta. As densidades são mais elevadas porque ali se concentram substâncias, elementos químicos mais metálicos, né, mais densos aí por conta de todo o peso que a gente tem do nosso planeta. Eles são bem mais compactos, né? Essa massa ela é bem mais elevada, essa densidade, na verdade, é bem mais elevada. Depois a gente tem ali a parte do manto. O manto, ele também se divide em manto inferior, manto superior, mas basicamente é onde a gente tem ali o material no estado mais líquido, né? A exceção ali do manto superior, bem próximo da crosta, que a gente já tem uma tendência mais de materiais plásticos. Justamente sobre esse manto, sobre essa parte plástica, né, que a gente chama aí de astenosfera, que é uma parte aí um pouco mais maleável, capaz de se movimentar, a gente tem a crosta em cima desse trecho, que é onde a gente habita, né, onde a gente tem aí toda a nossa biosfera, né, ela é formada então pela parte das rochas, que a gente chama aí de litosfera, né, toda essa camada do planeta. Bom, sobre a crosta, então, a gente vive, extrai os recursos, é onde a gente faz as nossas interações. Só que internamente no nosso planeta a gente tem elevadas temperaturas e elevadas pressões, justamente por conta da formação da Terra como um todo, né? E assim como a gente tem, por exemplo, uma panela de pressão, que quando tem uma temperatura, uma pressão, aliás, muito grande, ela necessita sair, a gente também tem no nosso planeta essa necessidade, né, por conta dessa pressão que existe dentro do planeta, dela realmente buscar um equilíbrio e eventualmente essa pressão, né, essa temperatura, ela acaba sendo expelida. Isso faz com que a crosta terrestre, na verdade, ela seja formada, né, por vários fragmentos, fragmentos no sentido de explicação, porque são porções enormes, né, de terra que a gente tem, que são as placas tectônicas. Bom, e justamente essas placas tectônicas, elas possuem, né, alguns espaços, aqui está exagerado nessa imagem, mas elas possuem aí alguns espaços onde geralmente o planeta, né, faz essa troca, né, realmente faz esse alívio de pressão. Bom, as placas tectônicas, elas ficam apoiadas, digamos assim, nessa astenosfera, né, que é essa região um pouquinho mais plástica que a gente tem no planeta. E por conta aí de movimentos de convecção dos fluidos, principalmente ali dessa porção plástica e líquida que a gente tem, né, a temperatura faz com que exista a temperatura e a pressão, né, faz com que exista uma certa tendência de movimento. E essa tendência de movimento vai originar aí o que a gente chama de movimentos tectônicos. Os movimentos tectônicos eles são responsáveis, né, pela configuração do nosso planeta ao longo aí dos tempos, né? Isso, inclusive, faz parte de uma teoria que a gente chama de teoria da deriva continental, que justamente vai falando como que as porções de terra, né, as porções de terra aparentes, as porções de terra submersa, foram se dando ao longo dos milhares, milhões de anos que a gente tem no planeta. E essas placas tectônicas, justamente, elas conseguem se movimentar por conta disso. Só que como o nosso planeta é finito, existem regiões onde esse movimento, essa divisa de placas, né, ela pode se ocasionar de basicamente 3 movimentos diferentes. Quando a gente tem a tendência de movimentos
que separam placas em movimentos e sentidos opostos, a gente chama isso de limite divergente. Já quando a gente tem regiões de movimento, né, em que as placas, né, elas tendem a se aproximar, a gente chama isso de limite convergente. E quando a gente tem a tendência de limites, né, de placas, né, que se movem de maneira paralela, né, que tendem a se mover cisalhando, a gente tem limites transformantes ou limites aí cisalhantes. Bom, aqui nessa imagem a gente pode observar algumas regiões de limites divergentes, limites convergentes, então tá vindo para cá e essa para cá, e aí também os limites transformantes nesse ponto aqui. Bom, esses limites divergentes, convergentes e transformantes vão ser responsáveis aí pela variedade que a gente vai ter de relevo, a variedade que a gente vai ter na própria crosta, né? Essa diversidade que a gente tem no planeta. Por exemplo, regiões de limites convergentes tendem a apresentar cadeias montanhosas, justamente porque existe uma subsidência, né? uma ação de uma placa se posicionar superiormente à outra, justamente por conta desse choque, né? Uma placa geralmente com menor densidade, ela vai afundando em direção aí à atmosfera, enquanto a outra placa, ela vai ocasionando essas dobras, né? Essas saliências aí que a gente tem no relevo. Bom, isso internamente do nosso planeta. Externamente do nosso planeta, também estamos em constante dinâmica, porque quando a gente pensa, né? Principalmente na parte superficial da crosta terrestre, a gente tem a ação das próprias intempéries, da vida acontecendo, né? Então a gente tem aí a parte, principalmente na biosfera, que ocorre, né, uma interação entre a atmosfera, entre a hidrosfera, a litosfera, né, entre os organismos vivos que a gente tem aqui no nosso planeta. E aí que na Terra, né, nessa parte mais externa, acontece aí o quê? Chuva, acontece incidência de raios solares, oscilação de temperatura, a gente tem a parte dos ventos, a gente tem a presença de rios, tem a presença de mares, a gente tem a interação com organismos, desde organismos microscópicos, bactérias, fungos, por exemplo, até os macroscópicos, como as plantas, o próprio ser humano, os animais. Né? E tudo isso aí faz parte dessa dinâmica e vai ocasionando, né, essa interação e essa mudança nas características que a gente tem da crosta ao longo do tempo mesmo. Né? Então, quando a gente pensa no próprio ciclo da água, a gente tem regiões onde existe muita precipitação, muita chuva, regiões onde isso é mais escasso, né? Regiões um pouco mais áridas, mais secas. A gente tem ciclos de resfriamento e aquecimento do nosso planeta. Então, essa interação física, química e biológica que acontece vai ser responsável pelo aquilo que a gente chama de intemperismo, que são essas ações, essas mudanças que vão acontecendo, principalmente nas rochas, né? Nas rochas e nos solos, né? Nessa camada aí da litosfera, que vai ocasionar que a gente tenha tanta diversidade do ponto de vista aí litológico, do ponto de vista pedológico aqui do nosso planeta. E um fator muito importante aí para o nosso entendimento sobre o intemperismo é justamente a ocorrência, né, de diferentes intempéries ao longo do tempo e ao longo das localidades também. Então, por exemplo, quando a gente pensa em intemperismo físico, a gente está relacionando a incidência física dos ventos, né, esse esforço que tem, a parte física da chuva, né, o impacto que a gente tem dos mares, dos rios. A gente também tem regiões onde a própria água que existe no interior dos solos e das rochas, ela vai evaporando, ela vai congelando, vai se expandindo. Isso vai provocando, né, esforços no interior aí desses materiais. Além disso, a gente também tem a parte biológica, né, onde a própria penetração de raízes, a gente tem alguns animais, né, que interagem também com o terreno, mais superficialmente, e quando a gente pensa em bactérias, fungos, né, nos micro-organismos, tem muitos que interagem quimicamente ali também, né, através dos seus próprios processos biológicos. Existe ali uma produção de minerais, uma produção de substâncias que vai alterando também a configuração litológica do local. E da parte química, principalmente a presença e interação de fluidos por muito tempo, né, vai fazer com que ocorram reações aí de hidrólise, por exemplo, né,
reações de hidratação, oxidação, né, ao longo do tempo, que vai mudando essas características químicas das substâncias presentes nas rochas e nos solos. Bom, nesse vídeo então a gente entendeu um pouquinho, né, o que ocorre internamente e externamente do nosso planeta, e aí, em sequência, a gente vai falar um pouco sobre os minerais.